Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo Eu, esse podcast que é de amigo para amigo. E, obviamente, se você está aqui, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho para não perder nada e o que mais? Segue a gente nas redes sociais, mundoeu.pdc no Instagram, TikTok e no Threads também, além dos streamings de áudio, todos que importam. Exatamente. Sem mais delongas, José, joga na tela o tema de hoje. Bom, vocês podem ver que agora a gente virou uma clínica geriátrica, né? E a gente tá com dois velhos aqui. Pode ofender, pode ofender. Bom, Paulinho e Mauro, os dois são família do Marcelo e, consequentemente, minha. Porque se eu empurro no Marcelo, eles são minha família também. É empurrado pela gente. Com força, viu? Com força. Olha como ele riu. Gostou sempre. Que delícia. Boa. Então, cara, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu sei que a audiência não sabe, mas é longe pra todo mundo no nosso estúdio, né? Então tem que querer muito. Ou amar muita gente, né? Então, brigadão por vocês terem topado bater esse papo com a gente, que tem um potencial aí para ser um papo um pouco polêmico, porque como vocês viram aí, galera, a gente vai falar sobre gerações. Exato. Perfeito. Então, bom, eu nem sei por onde começar, mas acho que em geral... Posso começar? Vai lá. A coisa que mais me irrita é quando alguém fala em geratria. E é um grande problema dessa geração fica nisso. Eu, como consigo enfrentar qualquer coisa, a gente já até conversou sobre isso, hoje eu trabalho com a molecada. E em vez deles querer que eu fique longe, não, eles querem que eu fique perto. E eu aproveito isso de tudo. Tudo. Então eu acompanho tudo, todas as mídias hoje eu acompanho porque eu aprendi com eles, entendeu? Eu trabalhava com papel, caneta, depois rasgava e jogava fora e acabou. Hoje não, hoje você trabalha na sua máquina. É muito interessante você conviver, não só com idade, viu pessoal? Falando sério agora. Você conviver com as gerações assim que enfrentam o problema de uma maneira diferente, até menos que a gente. Parece que tem a cabeça mais fria, entendeu? E nós, com aquele negócio de vou sustentar a família, que a conversa nossa era essa, vamos sustentar a família. Aí você para de fazer um monte de coisas para focar só nisso. E isso traz alguns problemas. E com essa molecada eu já aprendi a ficar mais light, sabe? Eu acho que não é que eles não sejam tão preocupados, mas assim, eu acho que eles mudaram o foco da preocupação. Que eu acho muito legal, porque você mudar o foco da preocupação também traz até um certo um equilíbrio, porque é o que nem o Paulinho falou. Nosso negócio era cuidar da família, e às vezes você, quando olha para um certo lado, só você está desfazendo do outro. E às vezes vocês não estão olhando tanto para a família, estão buscando. Vocês que eu falo, porque vocês são da geração depois da gente, uma ou duas, três gerações depois da gente, vocês estão olhando outras fontes para poder aproveitar. Porque isso que a gente praticamente foi adestrado primeiro a família, depois as outras coisas. Não é ruim, é só uma questão de momento, né? Como é que a gente aprendeu. Mas é legal. De sociedade também, né? Eu tava vendo esses tempos. Bom, a gente já começou em alto nível, né? O cara já tomou a palavra, já falou bonito, beleza, já deu o primeiro corte aí. Mas, brincadeiras à parte, eu tava vendo esses dias que, até como o mercado de trabalho, né, mudou, né? Antes a gente escolhia uma área na vida para performar, que geralmente era o trabalho. Óbvio que por conta de todas essas consequências que você tá falando, a gente precisa alimentar 2, 3, 4 bocas, garantir um teto, estudo. E hoje, os novos profissionais, eles se preocupam em performar em todos os aspectos da vida. Você não escolhe mais só performar no ambiente de trabalho. Perfeito. Você quer ser um bom profissional, você quer ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo, o que acho que diversifica um pouco essas visões que a gente estava falando, mas também traz uma série de complicações, porque é uma série de cobranças internas aí de tentar ser bom em todas as áreas da vida, né? Não, e eu acho que vocês trouxeram um ponto que eu sempre levei em consideração, que é um pouco de roteiro,
né? Acho que a geração de vocês, ela tinha um roteiro muito certo, né? Então, cara, beleza, eu tenho que conseguir aqui o meu carro, a minha casa, um emprego e constituir a minha família. E aí é como se você tivesse zerado o game já. E aí, obviamente, acho que as gerações subsequentes, elas, de alguma maneira, elas tiveram uma expansão da cabeça e desse roteiro por conta de vocês proporcionarem muito mais coisas do que foi proporcionado a vocês. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque aí vocês não querem que necessariamente esse roteiro seja seguido, vocês querem que os filhos, sobrinhos, etc., de vocês naveguem por mares diferentes e que conheçam mais coisas, mas aí eu, como a geração que foi criada pela geração de vocês, e você acho que também vai poder dizer a mesma coisa, de alguma maneira vocês criaram a gente achando que a gente tinha, ou ensinando a gente que a gente tinha um universo de possibilidades. É verdade, você tá certíssimo. E isso é muito difícil. Deixa eu voltar no que você falou em relação a ter carro. A primeira coisa que eu aprendi com vocês, né? Assim, hoje o pessoal ele quer andar de Uber. Ele não quer mais o carro. Ele não quer mais o carro porque ele talvez quer tomar uma, ele quer voltar sossegado para casa dele. Eu falei, pô, todo mundo na minha geração queria ter o carro. Todos nós queriam ter o carro. Para vocês terem uma ideia, desculpa, eu tinha uma Caloi 10 e eu vendi a Caloi 10 para comprar meu carro. Então, assim, 18 anos era, como alguém falou, era o carro. CNH na mão e o carro. CNH na mão, quando era um diploma. CNH na mão era um diploma. Eu andava com ela pendurada, igual um crachá aqui, assim, entendeu? Mais do que o diploma, era um certificado de sucesso também, né? Também. Porque eu tenho um selinho aqui que eu sei dirigir, eu tenho o meu carro e tal. Não, eu tenho o meu carro, eu consegui no meu trabalho ter o meu carro. Sou independente. Meu pai, adoro meu pai, mas ele nunca não teve oportunidade de dar um carro para mim, pro meu irmão. Nossa. Entendeu? Inclusive, eu fiquei com tipo um trauma, assim, por muito tempo, quando a gente acabava o colégio primário, né? Ele prometeu para mim, quando você acabar o primário eu vou te dar um relógio. E isso nunca aconteceu, mas também nunca cobrei meu pai. Meu pai, ele sempre foi um cara da geração muito lá atrás que só trabalhou, né, mano? Sim. Só trabalhou. Não viajava, não fazia nada, e eu quase que eu fui enveredando por esse caminho aí, não sei se é ruim. Pra ele eu acho que não foi Mas bom. é a referência que você tinha também, né, Também, cara? E assim, entendeu? acho que... bom, já vou me emocionar já, que eu vou falar do meu pai. Mas é o espelho que a gente tem também, né? Sim. E, assim, não deu errado. Pelo Não, contrário, não, deu não, certo pra caramba. Eu acho que E assim, nós somos uma prova que deu certo. Exatamente. Né? Só que a gente tem que entender, a partir de uns anos eu comecei a entender, aliás, bem recente isso, né? Que a gente faz sempre a melhor opção para nós naquele momento. As pessoas podem acreditar, mas é o que você falou, porra, para mim era isso que fazia sentido. E para os nossos pais, era o que fazia sentido, era nos dar condições de nós nos autossustentarmos, vamos dizer assim. E a gente teve sorte em tudo, cara. Porque o Mauro também, minha irmã, meu pai e minha mãe falavam, vocês vão estudar. E nós conseguimos numa escola pública ter o melhor ensino. Porque na nossa época, todo mundo queria vir para a escola pública, não a escolinha particular, com todo o respeito às escolas, lógico. Mas a gente teve um ensino assim que hoje a gente conversa com todo mundo sobre tudo que a gente aprendeu lá atrás, entendeu? Isso foi muito bom para nós. E falando assim de geração, que você falou que abre um universo, que a gente tentou colocar para as próximas gerações, você tem um universo de possibilidades, eu acho duas coisas muito interessantes. Quando a gente era moleque, um pouco antes da nossa música, entre a geração do meu pai, que não tinha opção de formatura, e a geração que veio dos irmãos mais novos, que tinham condição um pouquinho melhor de estudar e se formar, o cara se formava médico e ia ser médico a vida toda. Advogado a vida toda. E as nossas gerações já começam a mudar e já apresentam isso para vocês. Olha, vocês formam médico, mas você não precisa ser médico a vida toda. É o que eu falo para minha filha, que ela está fazendo direito, falo, olha, você tem várias opções, você vai ser uma profissional de direito, mas você pode daqui a uns anos ser um arquiteto, alguma coisa, porque isso foi legal para a geração de vocês, abriu.
E voltando ao tópico do nosso bate-papo, que é a diferença de geração, meu irmão falou muito bem do convívio com jovens, eu, por parte dessa conexão de trabalho, às vezes eu vejo mais um preconceito das pessoas da minha idade para com pessoas da minha idade do que dos próprios jovens com a minha idade. Eu acho que vocês têm uma mente mais aberta do que os nossos próprios pares. Às vezes os pares falam assim, olha, você está deslocado. E quando a gente está em contato direto, meu irmão tem, eu também tenho meus contatos, você vê que não. E o que é mais legal é que, primeiro, a gente recebe muita coisa, mas a gente dá também muita coisa. Pô, os caras não acreditam se for conversar com o cara. Primeiro que eles falam, mano, você é um velhinho do cacete, né, meu? Porra, eu mostro tudo, bicho, pros caras. Mas vem cá, você não vai pegar? Puta, como você é trouxa, eu falo pro cara, né? Ela tá dando em cima de você. Mas não é assim, que não é, meu. Vai pra cima. E os caras gostam, me chamam pra ficar do lado. Tomar café, eu tenho que estar lá. Cerveja, então, né, nem se fala. E eu aprendi mais um negócio, Mauro, mais um negócio. Eu até havia conversado com o Marcelo, a gente conversando informalmente, e o relacionamento com por exemplo, como é que me fugiu? Diversidade. Diversidade, essa é a palavra. Eu sei o que você vai falar. Cara, eu achei que puseram 2 meninos homossexuais na empresa e criou-se um ambiente que eu falei, meu, não é possível os caras estar fazendo isso com os caras. E eu fui sentado do lado do cara. Cara, você não sabe o que esses caras passam, cara. Você não imagina. E eu consegui, o cara saiu da empresa, eu fico até arrepiado. O cara saiu da empresa e falou assim, é o cara mais legal que eu conheci aqui dentro é você, Paulinho. E só conversei com o cara, só conversei. E você aprende a respeitar um monte de coisa, porque a nossa geração, ela foi, sabe? É uma geração homofóbica. Homofóbica. Machista, mas eu acho que... Machista. Mas não é a geração, na verdade o mundo é. Sim. A gente está tentando... exatamente. A gente está tentando, assim, porque a nossa geração hoje tem um pouco mais de um olhar um pouco menos crítico em relação a isso. Mas assim, Mas ali nos anos 90, 2000 ainda tinha muito tabu, tinha, né? com certeza tinha, exatamente. Mas eu não diria tinha, eu diria que ainda tem, e está começando a abrir. Tem menos do que minha geração, menos do que a de vocês. Eu só não acho agora, mas vai ter, ainda tem. Eu só não acho assim que a coisa tem que ser forçada. Sabe por quê? Eu vou contar um episódio aqui que eu nunca mais esqueci na minha vida. Um dia eu estava assistindo o Faustão, quando dava para assistir, e foi um ator lá negro, ou preto, não sei como é que fala hoje, porque eu não tenho essa definição, vamos falar preto, tá, que todo mundo fala, que chamava Milton Gonçalves. E ele chegou lá, ele foi do caralho. Ele chegou, Faustão, no meio da entrevista, ele falou, você não acha que você tem que escurecer um pouco essa plateia? Quer dizer, naquela época, a Globo só tinha... E hoje eles estão o quê? Estão forçando, com todo o direito, pelo amor de Deus, todo o direito. O cara capacitado, ele não tem cor, né? O cara capacitado, ele não tem cor. E eles forçam muito a barra, entendeu? Eles, de uma hora para outra, fizeram... Eu acho que tem que ser feito com todos os direitos, cara. Mas não precisava um ator negro ir falar isso no meio de uma entrevista, entendeu? Eu acho que a Globo devia ter tomado essa posição há muitos anos atrás. Mas é o que a gente estava falando antes. Porque era uma emissora, até então era uma emissora que dominava o Brasil todo, né? Entendeu? Mas é o que o Alisson falou, né? O mundo era assim, né? Eu acho que isso que é legal. E é isso que a gente confronta nas nossas gerações, que isso é legal. E o que o Paulinho está falando, e eu, nas minhas palavras, é assim... E vou falar um palavrão aqui, não sei se pode, tá? Claro, já falei, cara. O que ferra é o tipo caga-regras. O cara caga-regras é que não é legal. Porque é que nem ele deu o exemplo da empresa dele, dos caras lá. Então, a natureza nossa é associativa. Você gosta de estar com pessoas, você gosta de se divertir, tomar uma cerveja, tirar um sarro e tal. Só que assim, se você começar numa ilha de caga-regras, aí você automaticamente a pessoa vai se pôr numa posição defensiva. Então eu acho que as gerações têm que estar abertas a se autopoliciar. Nós nos autopoliciarmos porque nós fomos criados num mundo homofóbico. Totalmente. E vocês, ou a geração de vocês, eu vou falar inclusive
da geração de vocês mesmo, ou mais jovens, vocês vêm muito com... Essa que é o nosso papo, assim, o que pega, né? O que pega pra mim é querer você achar que eu tenho que agir do jeito que você quer. E da mesma forma... Como a gente não se conforma. Exatamente. E esse é o conflito de gerações, que eu digo assim, que também... Lembra que você falou de abrir um universo? A gente abriu um universo, eu estou dizendo o mundo, abriu um universo para as próximas gerações que é muito grande, tá? E deu muito também vamos dizer assim, a abertura para você achar que o cara tem que fazer do jeito que você quer. E não é assim, sabe? Cada um tem o seu jeito de olhar. É muito legal. É uma liberdade impositiva, assim. E outra, você olha uma cor, por exemplo, o cara fala, pô, eu vejo isso muito no verde, sabe? Pô, isso pra mim é uma tonalidade verde e para outra pessoa não é. Então, vamos falar nessas regras sociais. Uma coisa é entendida de um jeito e outra coisa é entendida... A mesma coisa é vista de outro jeito. Então, as gerações têm esse conflito que é legal, mas tem que ter Mauro, o respeito. Deixa eu só falar um negócio assim. A gente tem que entender o que essas pessoas já passaram, cara. Entendeu? De vez em quando a gente... Porra, você sabe que eu brinco pra cacete. Você fala um negócio, você acaba ofendendo a pessoa. Não porque eu falei, é porque ela já ouviu tanto isso lá atrás. Foram tão massacrados que eles se sentem mal, entendeu? Esse menino que eu falo lá, ele falava pra mim, ó, você vê como eles olham pra mim? Eu falei, não, eles não estão olhando pra você. Eles estão olhando porque você tá aqui, você vem com a unha pintada. Você chama atenção, cara. Entendeu? Né? Eu primeiro falei, a unha pintada ele dá um aspecto diferente, vem o cabelo colorido, cara. Mas é só sentar com o cara. Eu nunca falei pra você, você é uma bichona. Não falei pra ele isso. Como eu falo pra você. Como eu falo pra você. Então eu falo, sua bichona, tudo bem? Tô com saudade de você, Paulinho. Tudo bem, cara, não tem problema nenhum. Acho que tem algumas coisas aí, né? Acho que primeiro que o Mauro falou sobre essa troca que vocês têm intergeracional no trabalho e tal, e que geralmente vocês se veem reclamando das gerações posteriores aí, né? Mas é algo que também acontece com a gente. A gente também reclama da geração atual. Atual? Não, a posterior. Exatamente, a posterior. Porque a gente sempre tá num pedestal de que a gente sabe o que é melhor, né? Tudo, sabe tudo. Puta, os meninos estão chegando agora, acho que Quer sentar na janelinha. Tem que ralar, tem que comer muito arroz e feijão para chegar onde eu tô, né? Literalmente, parcialmente, isso faz sentido, de fato, né? Não se despreza o valor de uma experiência, né? Até para construir tudo que a gente tem hoje, vocês já ralaram bastante, e não só ralaram em relação a trabalho, mas em relacionamento, em educação, ralaram quebrando cabeça, ralaram tendo depressão e não podendo falar que tinha, entendeu? Tendo que ser o homem forte, nem sabendo que tinha. Então, assim, a gente acha que a gente, por ter criado esse ambiente que é melhor, ou é o ambiente que a gente tem hoje, que é melhor do que era no passado e que é melhor do que era quando vocês construíram esse novo ambiente pra gente, é que a gente sabe o que é melhor e que quem tá vindo agora tem que baixar a bola, aprender um pouco mais. E eu acho que no fim das contas, a gente só precisa equalizar. A gente só precisa equalizar. Equalizar respeito, equalizar escuta ativa. Eu preciso te escutar um pouco do que você está dizendo, mas literalmente escutar, né? Internalizar isso, pensar no que você está dizendo, para saber se um pouco do que eu estou propondo faz sentido, respeitar a diversidade em geral. Acho que essa é a base. Mas o respeito passa até por a gente aceitar coisas que pra gente é desrespeito, né? Então, você tem uma cabeça um pouco mais aberta, Paulo, e pra você não tem problema o cara pintar a unha, né? Mas tem gente que enxerga isso como um desrespeito, né? E isso é Mas eu acho que até esse cara que enxerga isso como desrespeito, nós temos que respeitar, porque
é como o cara viu, só que ele não pode. Mas é ele uma não pena, pode né? impor. É uma pena porque ele se limita num... Sim, Um mundo que não existe mais, cara. É um mundo que não simplesmente existe mais, é uma coisa que ele não toma proveito, porque é o que você falou, você tem a escuta de um cara assim, que é diferente de você, se você escutar mesmo, você vai crescer com o que você está ouvindo. Você tem uma expansão. E o cara da mente. não tem essa capacidade, mas o problema é do cara, mas a gente tem que respeitar também o limite do cara, porque às vezes o cara não consegue, não sei como é falar, fazer essa transição de gerações e ter tem isso também. esse, vamos dizer assim, essa troca. Tem cara que ele se posta numa situação, num pedestal, falando, não, a minha geração é essa. Eu vou ficar aqui e acabou. E é outra coisa. E acho que isso é legal também, que é na nossa geração, que eu acho que a gente está começando está começando, ou já começou, sei lá, não sei em que tempo a gente está, mas a gente troca. E tem gente que não troca e achava que sempre o dele é o melhor, sempre o dele é o certo, e ele era inquestionável. E isso deve ser para um cara muito solitário, porque eu tenho que viver de acordo com as minhas coisas. O mundinho dele tá bem fechado, bem né? fechado, Você imagina um cara que chega e fala assim, meu, o que você está falando para mim não tem nenhum sentido. Então ele mesmo se fecha nele mesmo, é difícil pra caramba. Mas tem uma coisa que... Vou compartilhar a minha visão, tá? Eu acho que existe isso em todas as gerações, de achar que a sua geração é a melhor, mas eu acho que tem um ponto na geração de vocês que é mais crítico. E acho que assim, a gente convidou vocês para participar disso justamente por vocês serem mais abertos do que a média da geração de vocês. Porque a gente sabe que vocês aceitarem conversar sobre isso já tá muito acima da média. Cara, deixa eu contar um absurdo. Peraí. Deixa eu só concluir. Porque qual que é o lance, né? Aqui a gente sabia que a gente ia ter um papo aberto e que vocês teriam a escutativa como é o propósito desse projeto. Mas eu acho que a geração de vocês, além de achar que a geração aquela geração é a melhor, são raras as pessoas que, tipo, ouvem e se propõem a tentar minimamente mudar. Na nossa geração, apesar da gente achar que a nossa geração é melhor do que as próximas, eu acho que a gente abre mais espaço para ouvir de uma maneira talvez mais natural. É menos forçado do que a de vocês. Então, tipo, acho que esse é o grande... Tem um esforço menor. O grande descolamento das nossas gerações, é exatamente esse ponto. Assim. Mesmo que vocês já vieram... Exato, é o que eu ia falar. Pode falar. Vocês vieram já vendo a mudança, entendeu? Nós não, nós fomos vendo aquilo assim acontecer, falei, nossa, mas, né? Como tá diferente. Você estava falando assim de gerações, nós estamos falando. Cara, eu tenho uns negócios na minha cabeça que eu de vez em quando falo, meu, eu sou muito louco, velho. Eu não aguento ficar vendo eles me mandam a carteira que eu sentava, a escola, aquilo eu falo, meu, esse mundo não existe mais, eu não quero mais saber disso. Faz mal. Porque eu tô lá, tô lá na frente. Não, liga, você olha, as músicas que tocava, que não sei, eu falei, meu Deus. Aquele saudosismo que não te leva a lugar nenhum também, né? Nenhum, é bom você ver uma vez, mas o cara, ele fica idolatrando, Mauro. Então, Gessi Leve, eu nunca me esqueci, Sabonete. Porra! Mas é legal, você sabe o que é legal? Porque eu, por exemplo, olha só como é interessante, a gente tá na mesma faixa de geração, e o que acontece? Eu já acho legal, porque, por exemplo, eu ia na eleição, e a eleição era no meu colégio de infância. E eu fui lá e tirei foto. Eu fui na minha sala, no primeiro ano. Eu fui onde a gente ficava na fila da merenda. Então, pra mim, é legal. Mas Mas eu fiz isso também. Então, mas eu não fico vivendo disso aí. Exato, exatamente. Não é pra viver disso, mas assim, é legal você poder... o que eu quero dizer assim, você... Fala assim, eu não vou viver, não quero viver tanto. Aquele radinho de pilha escutando. Porra, Zé Beto, não sei mano. Pra você não, mas pra mim é legal porque eu dou risada. Então, o que é legal é que o seu
a sua perspectiva é válida, assim como a perspectiva Não, sem minha dúvida. é Eu válida. não tô desrespeitando ninguém. Voltar no tempo é gostoso. Inclusive, a gente fez um episódio aqui do como é que chama? Na carta pro passado. Não, da geração... Geração cringe, É. que é a nossa geração. E a gente falou de desenho. Foi do A gente- Matheus e do E do Isso, Maurício. Cara, foi muito legal. Eu também acho que tem uma diferença, acho que entre as nossas gerações, que é muito significativa e que ela tá muito fresca na minha cabeça por um dos últimos episódios que a gente gravou, que é Uma Carta pro Passado. Que ele fala de uma coisa do meu pai, da minha relação com meu pai, que sempre foi um ponto de dor, e a frase me marcou muito, que é assim, não sei se foi triste que você usou, é difícil. É difícil saber que você é amado, ter certeza disso, mas nunca escutar. E isso me pegou muito no episódio, foi um dos vários momentos que eu me emocionei. E eu acho triste para a geração de vocês, porque eu acho que, de novo, estou generalizando, nem todos são assim, mas eu acho que a geração de vocês, e falando especificamente da figura masculina, ela tem muita dificuldade em expressar sentimento. Perfeito. Porque é muito do que ele falou. Tipo, eu ouvi, acho que pela primeira vez do meu pai, que ele tinha orgulho de mim com 31 anos. E foi uma coisa que sempre me doeu muito, porque de alguma maneira a gente sempre tem lá, né? Como se fosse uma fala bíblica, né? De honrar pai e mãe e tudo mais. E a gente sempre está em busca de aprovação. E é difícil você tentar dar o seu melhor e você não receber essa aprovação ou validação. Porque eu lembro de alguns episódios que foram marcantes pra mim, que foram muito doloridos, de tipo, eu era uma criança, tinha tirado uma nota boa na escola, ia levar pro meu pai e tipo, ele não tinha a reação que eu imaginava que ele teria. E isso perdurou por muitos anos, inclusive no início da vida jovem ali, né, depois que a gente já tinha terminado a faculdade, eu lembro que toda vez que o Alisson e eu íamos sair, ele virava pro Alisson e falava assim, cuida desse cara. Tipo, como se eu fosse um imbecil ou qualquer coisa do tipo. Mas ele estava correto. Mas ele, olha, não. Ainda bem que foi ele, não foi nós que falamos isso. Vai se fuder. O cara é rápido, hein, bicho? Mas deixa eu falar um negócio. Calma, só pra concluir. Porque, tipo assim, hoje, eu como pai, entendo a preocupação que ele tinha comigo. Agora sim. Tá vendo? Calma. Não, calma, Relaxa, não. É que relaxa. você traz a gente pra falar, você não para? Porra, você tem seu tempo, espera. O podcast é meu. Ele pode te cortar. É verdade. Fala Mas muito não que eu te corto aí Tá da imagem. certo. E tipo assim, eu entendo pra caralho. Inclusive, eu entendo muito mais o meu pai depois que eu me tornei pai. Mas ainda assim, não deixa de ser doído as ausências. Mas porque vem numa E falta. sequência, né, Marcelo? O teu pai veio do teu avô. O pai do teu avô deve ter feito a mesma coisa. Eu tenho um lance pra falar Não, aqui. mas calma, Eu não deixa eu queria entrar nesse detalhe, só um minuto. Deixa eu Claro. falar que você já falou bastante. Aqui a gente é bem Pra geral. você ver, para você ver como são as coisas. Por mais cabeça aberta que eu seja, todas essas coisas, eu acho que eu beijei meu pai uma vez ou duas, cara. Pois é, E só quando uma meu coisa pai- que eu não lembro de ter beijado meu Então. pai. E quando meu pai faleceu, veio um negócio na minha cabeça que até hoje fica aqui, ó. Fala assim, faltou um abraço, sabe? Fala assim, pai, eu te amo. Isso aí me deixa muito... E pra mim o que me pega do meu pai, só pra... É que assim, o enterro do meu pai tava absurdamente lotado de amigo dele. E a coisa que me pega também, mas menos que o meu irmão, é assim, eu não fiz, ou nós, eu vou falar nós, mas vou falar da minha pai, eu não fiz nenhuma festa para trazer os amigos pro meu pai. Isso pega. E se a gente tem que fazer Alguma coisa? tem que fazer em vida. Porque todo mundo tava vendo meu pai. Mas ele Ele não tava vendo ninguém, cara. É verdade. isso é já absoluto. tinha passado. Então, essas coisas, e aí quando você se torna pai, e quando você começa, é que você vai... É isso que é legal da vida e legal do nosso papo de gerações. Porque por mais que sejam gerações que às vezes que vão ter, que são necessários conflitos
até mesmo para evoluir, porque a geração de vocês é mais evoluída que a nossa, da sua filha vai ser mais evoluída que a sua, os meus filhos e os nossos filhos serão mais evoluídos que nós. É essa coisa que vai fazer crescer, sabe? É você ter essas coisas e passar por isso e falar, pô, tem uma coisa positiva em todas as gerações. E é isso que a gente tem que captar. Eu tenho algumas coisas da geração um pouco mais jovem que a gente fala, o famoso mimimi, tá com muito mimimi. Mas a gente tem que aprender também, porque a dor da pessoa não é igual. Talvez uma pessoa, que meu irmão falou, faltou um abraço, não sei o que lá. Ou, por exemplo, agora eu acabei de lembrar que eu não lembro de ter beijado meu pai. Provavelmente eu tenha beijado, mas não lembro. Mas era difícil pra nós, Mauro. Era um negócio, uma bobagem tão grande, cara. Que eu falo pra você, beijo teu pai, abraça teu pai. E que eu, por exemplo, não vejo isso da minha geração, do meu irmão. Eu falo pros meus filhos, eu te amo. E quando teu pai falava assim, cuida desse cara... É o jeito dele eu acho de que dizer. também, é o jeito que a gente aprendeu, porque a gente está falando assim, que provavelmente o pai do Alisson, não sei se falou, mas provavelmente gostaria de falar, cuida do Alisson, ou seja, na verdade a gente está falando assim, você cuida do seu amigo, o seu amigo cuida de você, porque a balada é complicada. Mas isso aí fez muito mal pra mim, cara. Muito mal, cara. Aquilo não saía da minha cabeça. Eu falei, porra, por que eu não abracei meu pai em vida, né? Puta bobagem, cara. Por isso que aí volta no começo da nossa conversa. Por isso que eu vivo mais com vocês, a nova geração, do que com a minha, cara. Entendeu? A minha fica no WhatsApp discutindo, mas eu não, vou ficar com a molecada. A molecada tem a cabeça, sabe? Eles me ensinam, cara. Pra mim é excepcional isso, entendeu? Também é por causa do meu jeito, eu sei disso, entendeu? Eu sou um cara que... Brincalhão, eu acho que eu sou não vou ser carismático. As pessoas gostam de mim e eu não preciso fazer força. Entendeu? Por quê? Chega uma pessoa na empresa, primeiro dia de serviço, eu levanto, ô Mauro, bem-vindo, fica aqui, aqui é o café, a água tá ali, o que você precisa? Não precisa não, vamos tomar um café junto, entendeu? Eu deixo o cara à vontade. Você é para as pessoas que você gostaria que fossem para Exatamente. Você sabe que eu acho que é muito... E eu acho que isso você traz para... A empresa nem é minha, mas a empresa é de uns amigos meus, entendeu? Eu falo, pô, se esse cara me trata assim no primeiro dia, cara, pô, essa empresa deve ser, né? Muito boa de se trabalhar. Não necessariamente acontece essas coisas. Alguns vão gostar do que vai fazer, entendeu? E outros não vão, é normal, natural. Mas fica marcado assim, pô, eu fui muito bem tratado. E eu faço isso, ninguém pediu isso pra mim. Entendeu? Ninguém pediu isso pra mim. Eu faço naturalmente. E eu sei que os caras lá dentro da salinha deles lá, os diretores, que além de ser meus amigos, eu respeito eles como diretores. Fora da empresa eles são meus amigos, entendeu? Fala, meu, a gente precisa do Paulinho aqui por isso, ó. Todo mundo vai atrás dele aqui, porque eu trato todo mundo bem. Não quer dizer que não vai ter cobrança das coisas, entendeu? Lógico. Sabe o que eu acho legal, assim, que eu faço? É assim, quebrar o gelo. E às vezes eu faço muito com a geração de vocês mesmo. Porque às vezes elas veem a gente no patamar também, porque chegou o Mauro e tal, não sei o que lá, para fazer visita de vendas, né? Aí eu já dou uma quebrada falando uma coisa sem noção, que as pessoas... Aí elas... É a quebra de expectativa. Aí ela vê que você pode trocar uma ideia, pode conversar sem colocar uma barreira, que é uma barreira natural do protecionismo. Lógico. O cara quer se proteger, tá chegando um tiozinho aqui, o que ele vai falar, o que ele vai impor, ele conhece o mercado mais do que eu, porque isso teoricamente não é uma realidade, não é necessário, mas ele pode pensar assim. Aí você já vai lá dar uma quebrada e com coisa assim... Sem noção. Eu falo cada coisa assim, exatamente para a pessoa ver, ó, aqui... De igual para igual. Sabe o que eu faço? Não é muito certo, mas eu faço. Tem certeza que você vai falar? Não vou falar bobagem, não. Ainda bem que você não é famoso, que ninguém te cancela. Assim, ó... Não, cancelar ele tudo bem, o problema é cancelar o podcast. Não, pode deixar. Quando entra na firma lá, eu vejo uma pessoa... ele tem que vender, né? Tem que vender. E ele tá ali, ele já começa a puxar os cabelos, assim, não sei o que. Eu falei, esse cara já tá no... Nem entrou, já tá desesperado, né? Aí liga um cliente pra mim. Ô, Paulo,
eu preciso de uma fibra e de uma linha da Vivo. Eu falei, é mesmo. Olha lá, eu passo os planos pro cara. Olha lá, tenho isso aqui, a fibra aqui. Manda seu endereço para ver se tem viabilidade. Todo o processo faz. Aí eu chego lá no cara, ó, tá precisando de alguma coisa? Tá precisando de uma linha? Tó. Faz o contra. Pô, o cara chora, velho. Você acha que esse cara vai fazer o quê? No futuro ele vai repetir essa coisa. Ele não faz com essa intenção, mas ele acha que deve pra mim, entendeu? Eu falo, não, bicho, não deve porra nenhuma, não. Eu fiz porque eu gosto de você. Entendeu? É porque E o já cara ajuda entra, o cara se. Sabe, ele faz assim, ó. ele entra numa empresa. Tá vendo? Agora o cara tá aliviado, vai pensar melhor, vai trabalhar com mais calma, essas coisas todas, Então, entendeu? é o que eu ia falar. O cara entra numa empresa, tá preocupado em ficar, e aí e é uma coisa que não é padrão. É. Então aí você receber uma coisa dessa é legal. E o mais legal que é uma coisa natural, né? Eu acho super legal. Não, eu acho que, tipo, não é sempre que é natural, obviamente, porque, inclusive, tem essa é uma ótima técnica para você criar vínculos com pessoas. Exatamente. Você ir lá, e não de um jeito positivo, de tipo assim, se você faz um favor para uma pessoa, ela intrinsecamente vai sentir que ela te deve uma parada. E aí, filhão, você já começou. Porque aí você pode ter feito um negócio simples para ela, mas de repente quando você for pedir não vai ser tão simples. Ah, mas aí depende. Não, obviamente é do caráter de cada pessoa, é lógico. Mas A gente não tá imune ao caráter da pessoa. Cada um tem um jeito. Eu ainda penso assim, se você dá o caminho. Exatamente. Você é responsável pelo que você faz, não é responsável pelo que o cara entende. Né? De repente o cara vai achar que você vai cobrar um favor. Não, peraí, não é assim. Mas tem pessoas assim, tem em todo lugar. Lógico que tem. Sim. Mas legal, eu acho que isso também é uma maneira de você mostrar assim, que você está aberto, que você tem. E eu acho mais legal no nosso tópico aqui é que assim, o que você pode estar vivendo, você mesmo, a gente tem uma coisa, o Marcelo chega para mim, o Marcelo tem tatuagem pra caramba. O que esse cara já me encheu do saco? De fazer tatuagem? Mas você sabe por quê? Porque ele sempre falou assim, não, vou fazer. É, ele sempre falou, vou comprar um Fusca, você me ajuda? Ó, já mandei Fusca pra cacete, vou comprar um Fusca, vou comprar um conversível, vou saltar de paraquedas, vou fazer uma tatuagem. Todas essas, a tatuagem e o paraquedas, a tatuagem já desistiu. Desistiu? Porque depois do paraquedas eu falei, eu adoraria, mas já passou. Passou, mas assim, então a gente tem essa troca e é legal, por exemplo, por que eu sou assim? É da minha geração, porque se você vê, não é que eu não gosto de tatuagem, mas muitas das coisas que eu fiz, de não fazer tatuagem, foi pensando no trabalho. Uhum. Você vê as coisas como mudaram, né, cara? Na nossa geração, você não podia. Na nossa geração, eu vou falar até da minha. Na nossa geração, sabe quem usava tatuagem? Cadeiro, velho. Entendeu? Cadeia. Hoje não, hoje é. Pô, e é bonito, tatuagem tem tatuagem bonita. Mas, porra, o cara tá tatuagem. Obrigado. Não é o caso da sua, tá? Mas assim, então, é tudo geração que. Isso é uma evolução. Tem certeza que faz o corte? Você quer? Não vou falar não. Eu sei como você não vale porra nenhuma. Cabe um disclaimer aqui que é assim, pessoal, você aí do outro lado, Mundo Lover, as opiniões dos convidados são deles. Especialmente do Paulinho. Mas deixa eu só falar, a gente tá finalizando? Não, eu tenho uma provocação aqui pra fazer. Depois eu queria falar de depressão. Então pode Foi falar. no início que da nossa... Quando eu tinha minha empresa lá de caixa de pizza, pratinho e bandejas, e eu tava bem de vida, eu tava bem. E aconteceu o que aconteceu, eu acabei perdendo absolutamente tudo. E você falou uma palavra que é a verdade, você não sente que você está em depressão. E eu entrei numa depressão que eu ficava no meu apartamento lá em casa, sem fazer nada, jogando naquele PC antigo pra cacete que eu tinha. E as contas fazendo assim, vai tirando o dinheiro que sobrou, vai tirando o dinheiro que sobrou, vai tirando dinheiro. Eu falei, tô perdido, cara. Perdido. Aí eu encontrei um cara que é, por sinal,
Meu irmão chegou assim, bicho, você tá... caralho. Eu? É. E falou assim, ó, a única oportunidade que eu tô vendo pra você é o seguinte, cara, vai trabalhar na Xerox. Mas você vai ser concessionário de vendas. Falei, caramba, o que é Xerox? Eu falei, pra mim era cópia, né? Que os caras falam Xerox, mas Xerox é a empresa, né? Cópia é cópia. Fui lá. Cara, eu comecei tudo de novo. Eu entrei em 97. 97. O meu primeiro salário foi R$8.000 naquela época. Meu primeiro salário. Mas eu saí que nem um louco. Sabe o que é bater PAP? Ó, só que tem um negócio. Na época, você falava Xerox, trabalho na Xerox da Brisa, a porta se abriu. Tanto pra te atender como pra te ofender, né? Porque faziam merda pra cacete, né, mano? Mas, meu, eu trabalhei. A maior empresa que eu trabalhei na minha vida. Xerox do Brasil. Hoje eu falo até... E os diretores que estão na empresa que eu trabalho hoje, trabalharam comigo, só que eles eram... Era que nem eu, era funcionário. Funcionários, entendeu? Mas na verdade, assim, eu pus ele e eles falaram, não, você tem que ir embora então. Não, brincadeira, mas assim, ele faz a conta em reais, porque da outra época, mas eu também entrei lá, mas eu não estava em depressão, mas também vivi a Xerox é salvadora de muitas vidas. Muitas. Mas eu faço a minha conta assim, na primeira comissão, não é um fixo, porque eu tinha um fixo bom. Eu não tinha. Foi $11.000. Eu lembro que eu estava no shopping em Interlagos e eu abri assim para sua tia, minha mulher, na época minha namorada. Falei, olha isso, $11.000, mas eu fiz naquela época. Eu diria que hoje não eram $11.000, falando em valor de hoje seria uns $25.000. Salário de comissão. Falei, onde eu tô? É loucura. Então, mas assim, falando da depressão... Mas o meu é $8.000, Você vê porque como tava 1 por 1 na época. E meu irmão é em depressão, que ele falou agora, né? E eu não sabia disso. Porque eu sempre falei assim, falo pra minha mulher hoje, o grande vitorioso do meu irmão foi que ele é um cara que ele não desiste. Bicho, eu gosto de desafio, eu gosto de... Porque ele tomou uma porrada forte. Tomei. Uma porrada bem forte. Mas assim, não, apesar de ele falar que se abalou, que a gente não sabia, você vê, a gente não sabia que se abalou tanto. E assim, só o jeito dele para ele tirar, porque ele falou, você não percebe que você está em depressão, e isso aconteceu com meu pai numa situação um pouco mais forte e desconhecida também, porque na época ninguém falava disso. Então assim, a gente, por isso que eu vejo meu irmão de outra maneira, eu vejo, meu irmão, ele pode tomar porrada onde for que ele vai se segurar. Então é muito legal você saber essas coisas, né? Que a gente que eu não vivi do lado dele não sabia. Eu sabia que estava ferrado por causa da situação, mas não sabia que estava naquela parte que você não tem vontade de sair, não tem vontade de levantar, não tem vontade de comer. É difícil. Não, eu ficava jogando. Jogando. Falei, meu, tô ficando retardado, caralho. Só pra complementar, olha que maluco isso, né? A gente falou de tanta coisa. A gente começou falando de geração, a gente falou de vivências, aí falamos de lembranças, de relação familiar, e agora a gente está falando de como, ainda próximos do jeito que vocês são, vocês não conseguiam se comunicar para você entender o grau de dificuldade que ele estava passando ali naquele momento, né? E acho que é um pouco disso que esse podcast aqui se propõe também, né? Da gente ter conversas genuínas, trocas sinceras, né? Porque foi através disso que Marcelo e eu, ora Marcelo me mentorando, ora eu fazendo o mesmo com ele, ora a gente se apoiando nas dificuldades um do outro, a gente conseguiu estar muito longe de onde a gente quer, mas também mais longe ainda de onde a gente partiu, né? E a gente não está falando de profissão, né? A gente está falando de quem a gente quer ser como pessoa. Né? Então, acho que, não sei se você tem mais alguma pergunta. Eu tenho uma coisa para falar, que era, eu queria entender se a visão de vocês é similar à que a gente tem.
Porque, voltando um pouco naquele lance da gente achar que a nossa geração é a melhor. Quando a gente olha... Antes de nada, você não acabar de falar isso. Uhum. Em termos de futebol, não tenha... Não, sem Não dúvida tenha nenhuma. dúvidas. Para. Não sabe Sem nada. dúvida nenhuma. Esses aqui nunca deram pro chinelo do pai, né? Tá bom. Canhoto aqui, enfim. Caça a boca. Mas deixa eu falar, a gente vê algumas gerações pra frente da nossa e a gente fica irritado, acho que talvez um pouco mais no quesito profissional, porque ao mesmo tempo que a gente traz de vocês, acho que todo o empenho e dedicação e tipo, vamos fazer acontecer, a gente também tem um pouco mais de leveza de tipo, o equilíbrio, na verdade, né? De tipo, não posso esquecer da minha família, tenho meu trabalho, não posso esquecer também de quem eu sou como pessoa, o meu eu mesmo, né? O seu mundo, eu. Do meu mundo eu. Mas a gente fica puto com umas posturas que essa galera da frente tem, de tipo assim, chegaram ontem e já querem, tipo assim, discutir estratégia, discutir negócio, ou não tem o comprometimento básico para entregar uma coisa de qualidade e tipo, e não quer ter o esforço que a gente teve. Ele entende Porque- que é uma construção. Exato. É uma série de entregas fodas, é uma série de discussões complexas, E- de sucessos, uma série de tomação no erros. cu, de Exatamente. tomação- porque assim, ó, Pra você um exemplo que eu tenho, muito recente, lá quando eu entrei nesse universo de marketing digital, foi em 2012. E cara, tudo bem que o horário que eu trabalhava, ele era um pouco diferente. Eu entrava 1 da tarde e saía até as 10. Só que eu nunca saía até as 10. Cara, cansei de sair de madrugada, eu dormi com o mouse na mão, tá ligado? Então eu não tô Eu tipo... diria que quando você chegar aos 60, isso acontece com mais frequência. E eu não tô romantizando esse tipo de coisa, porque eu acho que as pessoas têm que ter uma vida equilibrada e tudo mais. Lógico. Mas tipo assim, aí o cara sai 30 minutos mais tarde, ou ele tem que fazer uma coisa que ele não tem um prazer, porque o aí tá trabalho no não é lugar só o errado prazer, também, né? né? A gente tem que fazer coisas que a gente também não quer fazer, porque é importante. E aí o cara já fica de tromba, tá ligado? Porra, sabe? Aí, obviamente, né? Essa é a minha visão pessoal. Profissionalmente você discute equilibradamente com o cara, você orienta e etc. Resumindo, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: vocês enxergam essa diferença que eu descrevi agora da geração de vocês para que veio para frente, tipo a nossa, ou não tanto? Porque, inclusive, você concorda com o que eu tô te falando? Não, eu concordo em partes, assim. Porque, no fim das contas, a galera acho que tem até um termo, né? Agora eu não vou lembrar. O quieting... Não. Não lembro. Quit quieting, acho que é alguma coisa assim. Quiet quitting. Quiet quitting. Exato. E você Então, sai cara, silencioso, esqueci como fala. exato. Cara, vou fazer o que eu sou pago pra fazer, nada além, nada mais. Isso é verdade. É isso. Mas, cara, no fim das contas, sempre teve isso. A diferença é que quem se destaca... Ou não. Eu acho que agora é mais... Talvez você esteja certo, que sempre teve, mas agora é mais aberto e exposto, né? Eu acho que agora você vê, o que é bom, também não é ruim não, mas assim, eu compartilho da sua percepção, que tem muita gente que quer chegar, o problema não é chegar e já sentar na janelinha, se você tiver competência, beleza. O problema é que a palavra que a gente começou a nossa conversa, é respeito. Saca? Você precisa ter respeito até para você aprender, porque, cara, a gente fala no mundo corporativo, todo mundo tem coisa para te ensinar. Todo mundo tem uma coisa que você fala, cara, eu trabalho numa empresa que você pega um cara de um nível um pouco mais baixo, até um cara mais alto, um cara que é responsável por países, por distritos, e você pega tanto desse cara quanto desse cara. Então, eu acho que essa geração que vem, chega, que nem um fato que aconteceu comigo, eu fui fazer uma entrevista, eu falei para a pessoa, quero estar sentada no seu lugar daqui um ano. E foi muito legal, porque essa pessoa que trabalhou comigo, agora ela está lá no Canadá, e ela teve um filho e tal, né? E esse filho estava falando assim, ó, eu quero isso, isso, isso. Eu falei assim, ó, fala para ele que daqui um ano ele vai estar no seu lugar. Então, assim, eu acho que nem
tanto a nossa geração, que ficou até as 3, que ficava, eu também trabalhei pra caramba e tal, mas nem tanto essa que acha que tem que achar. O problema é achar que tudo foi feito para você, que o mundo tá para te servir, que a empresa tá para te servir. Não, gente, é um contrato de trabalho. Tudo é uma troca. Tudo é uma troca. E essa troca também é entre gerações, entre família, entre trabalho. Em todos os aspectos da vida, você tem essa troca. Então não adianta você pegar tudo certo. Você tem que me trazer isso na minha mão para fazer. Não, você tem que buscar também. Porque buscar, e isso que eu acho que pode ser uma falha da nossa geração quando a gente quis dar esse universo para as gerações, universo de opções, é não ter falado para você, olha, construir vai te fazer melhor do que você receber. Eu acho que, mas também é uma coisa que a gente tinha que passar, né? Nós tínhamos que passar para vocês, porque nós recebemos de um jeito, vamos passar de outro jeito, e vocês vão passar de outro jeito, e a Maju vai passar para outro jeito. Então, é tudo evolução. E tem um detalhe que a gente fala assim, que eu acho que a geração de vocês deve falar mais, não é o teu caso, que você contou esse episódio com você, mas lá na empresa a gente fala assim, tá fazendo hora extra porque não fez certo em algum lugar. É bem assim, cara. Não é? E antigamente não, mas... É o que a gente fala. Não estou dizendo que eu fiz porque eu precisava acabar esse trabalho. É excelente. O que você não pode fazer constantemente. Concordo. Entendeu? Fala, tá fazendo alguma coisa errada. A gente fala isso lá. É não aceitar como o normal, né? Entendeu? Exatamente. E é natural. Eu achava que essa frase de você tá fazendo hora extra porque tem alguma coisa errada, vinha de vocês. Porque no nosso tempo, a gente, no meu tempo principalmente, a gente, ficava no emprego, cacete, não, sabe? E hoje já não faz mais assim. Por isso que eu volto a falar, eu fico perto da molecada nova, entendeu? Eu aprendo pra cacete com eles. Sem problema nenhum, cara. Hoje, a maior dificuldade, qual que é hoje? Pra você, não sei como tá fazendo agora, mas pra nós que somos vendedores, o maior problema que hoje é o cliente abrir um espaço para você visitar pessoalmente. Sim. E isso para mim, né? Isso para mim é um negócio que tá me matando. Eu falo pros caras, me põe uma mulher para marcar a visita que eu vou. Sabe, porque quando você fala, você faz um Teams, cara, o que for, o que você enxerga? Só o rosto dele. Você vai na empresa dele, a amplitude é essa aqui, ó. Você olha se ele tem um notebook, você vê a máquina que está em cima da mesa, você vê tudo. Então você tem muito mais opções. Você tem um ambiente. Você está no ambiente. Na verdade, então para mim, eu sempre fui assim, eu vou visitar o cara. Olha aqui, ó, eu posso alugar um notebook da Vivo aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui. Eu acho que a internet que você trabalha, ó. Você entendeu? Numa reunião. Você está vendo a cara do Na verdade, eu acho rapaz que o que você vê presencialmente é o real. É o que o cara é real. E não o que ele está querendo te não mostrar. Não querendo passar. Então, e eu concordo com você, sinto muito isso, mas eu sinto pior, porque assim, eu já vivi a visita presencial. Esse cara que está querendo não me receber, ele não sabe o quanto ele está perdendo. Não por mim, mas porque nós somos relação. O negócio é feito de relacionamento. Não existe outro relacionamento. Eu tinha um cliente que ele ligava pra gente. A gente entrava 8 horas da manhã. Mas na histórico, lá 7h15, 7h45 tinha a ligação dele. No celular. Ricardo, gente boa. E assim, era a relação. E assim, o que acontece é exatamente isso. Toda a minha equipe aprendeu que o Ricardo era um ser diferente em termos de ele era um cara que trocava com a gente. Mas por que ele trocava? Porque a gente estava em contato tete a tete com ele. Então eu vejo que essa geração, ela fica focada um pouco no número, um pouco nos processos, e o mais importante que às vezes eu chego a falar assim, porque o que acontece? Na área de vendas, você se coloca muito também, bom vendedor, né? Se
coloca muito na posição do cara. No meu caso, por exemplo, tem cara que fala assim, Mauro, eu errei aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente falou, bom, a gente vai tentar dar um jeito, né? Não dar um jeito de contra os processos da empresa, não é nada disso, mas assim, a gente vai tentar te ajudar. Eu vou falar com o teu cliente, você fala comigo, você me coloca, eu falo porque... Isso são exemplos, né? Então, o relacionamento traz isso. Então, essa coisa que você falou que hoje é muito na tecnologia, é uma coisa que para vocês é natural, né? Mas na minha percepção se perde muito. Deixa eu só voltar um negócio que ele falou aqui Outra coisa que eu vou fazer agora, do cliente. Os irmãos cara de pau Perderam a noção do ridículo, cara. Puta eu fui merda. visitar, eu trabalhava lá no Nextel. Eu trabalhava no Nextel, fui visitar um cliente. E a gente tinha um produto lá, ele tinha comprado acho que umas 15, 20 linhas. E ele tinha um produto, a gente tinha um produto que custava caro pra caramba. Eu falei, pô, não lembro o nome agora, não importa. E o cara falou, eu quero isso aqui. Eu virei pra ele e falei assim, ó, isso é muito caro. Eu me coloquei no lugar dele. Já tomei uma lambada. Você acha que o seu caro é o meu? Ele falou pra mim. Porque tem hora que, quando você tem um relacionamento com o cliente, você até pode falar isso, eu acho, né? Agora, quando você não conhece o cara, você fala assim, ó, eu quero esse produto aqui. Eu falo, meu, esse custa muito caro. Aí falou pra mim, mas você acha que o seu caro é o meu? Me arrebentou. Eu falei, o produto é esse aqui, entendeu? Tem tudo é o momento. Tudo variantes pra caramba. Recebe a percepção do cara também. Isso que é legal. E para nós é muito legal essa geração, porque vendas tem isso, né? Você pega um cara. O cara que. A maior venda minha na Xerox, eu vou falar um palavrão aqui. De novo? Mas eu falo menos que você. Isso é verdade. Aqui, né, pelo menos. O cara falou assim pra mim, o que você quer? Você tá querendo? Eu tava na Xerox e assim, o cara chegou e falou assim, não, você só vem aqui pra fuder a gente. E eu já tava uns 2 meses visitando o cara. E é uma coisa que eu adoro muito, que é cerveja, tá? É uma empresa de cerveja. Eu falei assim, olha, o senhor quer saber? Eu quero que se foda. Falei na cara do cliente, quero que se foda. Eu tô tentando, isso aqui tá uma merda, o seu parque está uma merda, eu tô aqui para trazer coisas altamente, de alta melhoria pro senhor, mas se você tá contente com isso, eu fiz o meu trabalho, beleza. Beleza, Desarmou, tá certo. cara. O que você quer? Eu falei, não, eu só quero que você me coloque em contato com as filiais do Brasil, falando que eu vou solicitar as informações para ver o que eles estão fazendo de errado. Blá, blá. Bom, e é uma empresa centenária. Eu jantei com os diretores, o cara me colocou na época com um garfinho de prato. Falei, meu, o que você está fazendo aqui, né? Então, por quê? Porque você é percepção e é o relacionamento. Que provavelmente no mundo atual você não faz isso. Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que mensurar e ver onde entra um digital e onde entra um analógico. Qual que é melhor para qual papel. Principalmente para a relação. E aquilo que você estava falando também, o vendedor hoje lá, ele é um atendente de marketing. Ele liga pro cara, se eu tenho assim. Ele não tem relação com o cara, ele não tem afinidade, ele não sabe o que o cara precisa, entendeu? E isso são gerações, né? Isso a gente pensando que a gente está falando de profissões, não, no fundo a gente está falando de geração. Eu vejo geração que... Mas também, vocês traumatizaram a gente. Sabe por quê? Sabe por quê? Obrigava a gente a ligar pra pizzaria. Eu ficava assim, alô pizza! Então a gente ficou com medo de falar no telefone. Não, tô brincando. Mas assim, caras, acho que foi muito bom recebê-los, falar sobre gerações. Já era um papo que a gente queria ter, pelo menos muito 6 tempo. meses, né? Sim. E
E foi muito bom aprender com vocês, tal qual ensinar um pouco, mas importante é ter essa troca e compartilhar com a galera aí de casa. E, obviamente, não é tudo que a gente gostaria de fazer, mas a gente tem um presentinho aqui para que vocês lembrem desse dia. É isso aí. De quem que é o presente? É o presente... É do Mundo Eu o presente. Não. Quem fabricou o presente? Mas quem fabricou o presente é um dos nossos parceiros, que é o @camadaria. O Fabião pode ajudar vocês com vários projetos em 3D. É uma plaquinha de suporte, tá? Uma plaquinha de suporte, tem um chaveirinho também. E, cara, contatem o Fabião lá do Camadaria. Ele vai fazer um precinho especial para você, Mundo Lover. E claramente temos outro parceiro aqui. É isso aí, José da Kijiko Filmes, já é parceiro das antigas, você já conhece, responsável pela edição de todos os nossos vídeos. Tudo que tem vídeo, o Mundo Eu passa pelo crivo do José da Kijiko Filmes. Então, se você está precisando de animação, motion, edição de vídeo, captação, cara, só chama que o resultado certamente vai ser bastante positivo para você, para o seu negócio. A gente sempre deixa aqui na descrição do episódio o @ e o site dele com o portfólio. Fechou? Senhores, obrigado galera. pela presença. Hoje eu estou aqui. Clica lá pros meninos. Não, clica lá ele. Valeu, tchau, gente.